Boa noite, pessoal. Hoje estou aqui para apresentar um trabalho para vocês sobre controle de constitucionalidade. Isso mesmo, pessoal. Um trabalho com o tema de controle de constitucionalidade para apresentar para vocês, alunos, e principalmente para a nossa grandíssima André Andrade. Por favor, pode passar o slide, Matheus. Aqui está o sumário, onde falamos todos os tópicos que serão apresentados, tanto aqui nesses slides como no artigo que está sendo apresentado em conjunto. Mas vamos pular ele um pouquinho para começar a falar do primeiro tópico. Pode passar. Já passei, fica tranquilo. Bom, para começar, irei explicar o que é o controle de constitucionalidade. Basicamente, esse tópico, e a parte principal do nosso trabalho, consiste na verificação da conformidade de normas referentes e com relação à Constituição Federal. Ela assegura que leis, atos normativos ou decisões estejam em conformidade com os princípios da Constituição e, quando uma norma é considerada inconstitucional, ela pode ser invalidada ou declarada sem efeito. Esse processo é crucial para manter a supremacia da Constituição e garantir a harmonia de ordenamento jurídico e social. Bom, dando continuidade, nosso segundo tópico é a relação da ferramenta com a Constituição. Basicamente, o controle de constitucionalidade está diretamente ligado com a Constituição Federal Brasileira, certo? E basicamente a Constituição ela serve para organizar princípios, valores, normas que são de suma importância para organizar a sociedade brasileira. E o controle de constitucionalidade é um mecanismo que assegura a observância e a supremacia desses preceitos constitucionais. Sendo assim, podemos citar como alguns princípios da relação existente entre a Constituição Federal e a ferramenta de controle, o princípio da supremacia da Constituição, o princípio da preservação da ordem constitucional, os mecanismos de controle como a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ação da condenatória de inconstitucionalidade, ADC, e a garantia dos direitos constitucionais. Bom, pegando da parte que foi falada agora por Matheus Chacon, eu vim falar um pouco da função em relação à criação de novos atos jurídicos ou de atos jurídicos já pré-existentes. Essa ferramenta tem sua função exclusivamente voltada para verificar, tanto é que é conhecida também como ferramenta verificadora por alguns profissionais, se está de acordo com as normas constitucionais, dessa forma obedecendo a hierarquia entre as normas. Isso onde as normas constitucionais e princípios constitucionais têm um grau elevado quando comparado aos demais atos jurídicos, tornando os atos inconstitucionais, que estão fora dos princípios e das leis constitucionais, atos nulos. Já pegando emendando o assunto supratado anteriormente, que falava sobre a relação das leis e atos jurídicos novos e já vigentes, esse tópico, que é em relação ao equilíbrio do ordenamento jurídico, faz em relação à função que a ferramenta tem de equilibrar o sistema jurídico, com a criação de atos totalmente equilibrados, em união, conformes e em harmonia juntamente com a Constituição Federal, para dessa forma criar um sistema, um ordenamento jurídico eficiente e controlado nas devidas proporções. Nós temos vários tipos de inconstitucionalidade. Entre eles nós temos a por ação e por omissão, que por ação se apresenta por meio de uma conduta positiva do poder público e ocorre com a edição de uma lei, por exemplo, que afronta o sistema constitucional. Por omissão se apresenta por abstenção, como o próprio nome diz. É quando o poder público deveria agir e se silencia. Temos também a total e a parcial. É quase autoexplicativa. A total é quando atinge o todo da norma e a parcial uma parte dela. Nós temos também a material e a formal. A material se apresenta quando a violação é ao conteúdo da Constituição. Já na formal, quando alguns dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado. E por último nós temos a direta e a indireta. A direta atinge as normas primárias, já as indiretas quando viola a norma que está subordinada. Bom, pessoal, dando continuidade ao trabalho, vamos falar agora sobre inconstitucionalidade originária versus inconstitucionalidade superveniente. Vamos explicar quais são as diferenças entre esses dois tipos. Bom, a originária é aquela que observa o princípio da contemporaneidade, já que ela se dá que o controle de constitucionalidade só pode ser realizado em atos normativos que tenham sido editados na vigência da Constituição, que tem uma hierarquia superior e serve como parâmetro para analisar isso aí. E a inconstitucionalidade superveniente
ela se dá em razão de uma Constituição futura. E no Brasil ela não é aceita. Por isso que a gente deixou ela aqui para mostrar a diferença entre um e outro. Eu vou falar quanto ao momento que é aplicado. Existem dois momentos, existe o preventivo e o repressivo. O preventivo, ele acontece antes do ato ser aperfeiçoado, antes do ato virar lei, e o repressivo, ele acontece após o ato, após o aperfeiçoamento do ato ou da lei. Ele é utilizado por regra pelo Poder Judiciário. Para finalizar, eu também vou falar quanto ao número de órgãos. Existe o difuso, que ele é conhecido como um controle americano, que ele é utilizado por todo e qualquer magistrado. E também existe o concentrado, que atribui ao órgão o poder de julgar o constitucional ou inconstitucional da lei ou ato jurídico. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos falar sobre controle abstrato, também pode ser chamado de direto. Nesse tipo, não há um caso concreto. Apenas o órgão responsável por julgar o controle de constitucionalidade vai dizer se uma lei é ou não constitucional. Falando sobre o concreto ou incidental. Esse dá no meio do processo normal, onde dentro desse processo irá surgir uma questão de controle de constitucionalidade, que pode surgir como uma forma de defesa, causa de petição inicial, ou seja, um dos pedidos está fundamentado na questão do controle de constitucionalidade, e daí será julgado, dentro desse caso, a questão de controle de constitucionalidade. Bom, então como já foi dito, o controle de constitucionalidade, ele serve justamente para ter o controle, para conferir, confirmar se os atos normativos e as leis eles estão de acordo com a Constituição. Então, o controle difuso, o que eu vou falar, ele se chama difuso porque justamente pode ser estabelecido por qualquer juiz ou por qualquer tribunal. Outro ponto importante é o que fala aqui, permite ao magistrado ou ao órgão analisar no caso concreto a compatibilidade de uma lei ou um ato normativo para a Constituição. Ou seja, esse controle difuso ele vai ocorrer na prática, no caso concreto. Então, em um determinado processo, quando ele estiver rolando ali, pode haver algo inconstitucional. Então, justamente por isso que fala aqui nessa questão que é um caso concreto que é na prática. Outro ponto importante a se declarar é que esse controle difuso ele tem efeito interpartes, ou seja, todos esses efeitos constitucionais do processo ele só vai ter efeito entre as partes. Se no processo tiver A e B, essas questões constitucionais e inconstitucionais vão estar entre as partes, os efeitos entre as partes, ou seja, entre A e B. Já o controle concentrado de constitucionalidade é exercido em regra de modo direto, abstrato e não incidental, ou seja, não possui necessidade de um caso concreto para que fundamente sua pretensão, ou seja, não existe processos, litígios ou partes para se averiguar, se avaliar se tal norma é inconstitucional ou não. Além disso, ela é feita por órgãos específicos, em grande maioria dos casos pelo STF. Ela também possui uma eficácia RA1, que é eficácia para todos, ou seja, ela engloba não somente as pessoas que estão dentro da parte do caso concreto, mas sim de modo geral, para todos. A sua legitimidade é restrita, cabendo somente pessoas capazes, essas pessoas, por exemplo, no artigo 103, declarar se tal norma é inconstitucional ou não. Dando continuidade ao trabalho, que já foi dito até aqui, irei falar sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no Brasil. É importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade ela é um grande instrumento jurídico que visa manter a harmonia do ordenamento jurídico brasileiro. Então, é importante estabelecer isso na nossa mente. Os efeitos da declaração eles variam muito de acordo com o tipo de controle de constitucionalidade que será aplicado. Os principais efeitos incluem a nulidade do ato, retroagindo os seus efeitos, extunc. A decisão pode ter eficácia erga omnes, ou seja, a decisão se aplica a todos, ou inter partes, no caso, para as partes que estarão envolvidas. E o STF ele tem o direito de poder modular os efeitos em casos específicos. Então, isso também é bem importante. E a reserva do plenário também pode ser exigida. E aí, as decisões de controle concentrado também podem ter um efeito vinculante.
E um exemplo, um caso concreto que o grupo analisou é a questão da união estável de pessoas do mesmo sexo, que anteriormente no Código Civil falava que essa união era apenas, né, entre homens e mulheres. Querendo ou não, ela violava alguns princípios do Código Civil, como está descrito aqui: a igualdade e a não discriminação prevista na Constituição Federal. É justamente isso que diz no artigo 5º, né? Abre aspas: todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país inviolabilidade ao direito da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a prosperidade, nos seguintes termos. E, enfim, tem os incisos posteriormente, né? E, querendo ou não, a Constituição, né, reconheceu o STF, né, em 2011, decidiu que a união estável entre pessoas do mesmo sexo deveria sim ser reconhecida, né? Isso comprova, né, um caso de inconstitucionalidade por parte do Código Civil, né, que foi anulada, foi declarada nula, né, e foi considerado sim uma união estável entre pessoas do mesmo sexo. Irei falar agora sobre ações de controle de constitucionalidade, mais precisamente da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Existem 4 principais, mas irei falar desse slide apenas dessas duas. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, é proposta por entidades como o Presidente da República, o Congresso Nacional ou o governador, com o intuito de questionar a inconstitucionalidade de normas federais, estaduais e municipais. Já a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, é outro meio que é proposto pelos mesmos entes que propuseram a ADI, só que com outro objetivo. O objetivo dela é obter a declaração formal de constitucionalidade de normas que estejam sendo contestadas, para garantir um maior controle jurídico. Irei falar agora sobre as outras 2 ações de controle de constitucionalidade: a ação direta de inconstitucionalidade, ADO, e a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, vale ressaltar, por omissão, esqueci de falar, é solicitada pelas mesmas pessoas que solicitaram a ADI, já falada por mim anteriormente. E ela visa suprir as omissões do poder público, que diminui a efetividade das próprias normas constitucionais. Já a DPF pode ser elaborada por qualquer pessoa que se sinta lesada pelo poder público. Então, o objetivo dela é exatamente prevenir e corrigir essas lesões que acontecem, que são feitas pelo poder público. E é muito importante ressaltar isso aqui, esse finalzinho, que diz que todas essas 4 ações citadas anteriormente, elas são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, todas as 4. E o intuito delas é garantir que as normas estejam em conformidade com a Constituição e fortalecendo a estabilidade do sistema jurídico, para uma melhor harmonia entre eles, e que assim eles desempenhem esse papel de manutenção da ordem constitucional. Então, somente para finalizar, vim agradecer a todos pela atenção durante toda essa apresentação. Só para frisar que aqui todos são seres humanos, independente da pretensão. A nossa pretensão mesmo era atingir o objetivo de deixar de forma clara, como se fosse uma aula, como se nós fôssemos professores, obviamente, longe disso, mas sempre frisando o objetivo que é tentar demonstrar o que era o controle de constitucionalidade para vocês. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.